E aí galera, boa noite, boa noite. Hoje eu vou estar falando para vocês aqui a respeito de como que funciona para uma civilização deixar de existir e como que isso normalmente acontece por conta de decisões ruins sobre economia e finanças, e isso tem a ver com decisões péssimas de governos, principalmente da forma como está ocorrendo no mundo hoje em dia. O que acontece é que mentiram para todos vocês. Disseram que o Banco Central imprime cédulas de dinheiro fiduciário e isso aumenta a inflação. Isso na verdade é uma desinformação. Não é bem assim que isso funciona. A verdade é que quando um governo precisa lançar seus programas e projetos, ele precisa de capital. Só que muitas vezes esse capital que eles possuem são conquistados pelos impostos e já estão sendo utilizados para pagar uma conta antiga e as folhas de pagamento do setor público. Então, como que eles vão conseguir mais capital então para essas pautas e programas sociais e projetos que eles vão fazer? Bom, a primeira ideia é fazer empréstimos, mas não é tão simples. Assim como nós precisamos ter um salário adequado para conseguir um empréstimo, o governo também precisa disso. Dessa forma, os governos precisam aumentar seu próprio salário, ou seja, conseguir aumentar ainda mais a arrecadação de impostos. Essa é a estrutura inicial do projeto escravização, que ocorre em qualquer sistema político. Tanto faz se vai ser comunismo, socialismo, libertarianismo, capitalismo, corporativismo, não importa o sistema político. Em todos eles ocorre da mesma forma. Para você entender, como fosse uma criança de 5 anos, a única forma de um governo conseguir aumentar esses impostos é a mesma coisa que acontece quando você precisa fazer um empréstimo no banco e você não está conseguindo porque o banco diz que você não recebe adequado para isso e já tem dívidas para pagar. Você tem que ter um aumento de salário. Para funcionário público, ele ganha 10 mil, aumenta 12 mil, ele está com 2 mil a mais, mas ele vai e coloca esses 2 mil em mais empréstimos. E aí ele está com 12 mil agora, todo dedicado a empréstimos. Ele recebe 12 mil e fica com nada no final. E sempre vai sendo assim, entendeu? Não importa o quanto você aumenta o salário dessa pessoa, ela sempre vai catar todo o capital dela e vai deixar emprestado. É assim que funciona com governos, porque afinal de contas eles ficam 4 anos e foda-se quem vai ser o próximo que vai pegar e ter que arcar com essa dívida. Simplesmente o sistema funciona dessa forma. Por isso que os governos socialistas e comunistas sempre ganham, porque eles já pegam uma população que já está fudida e apresentam umas pautas sociais aí idiotas que não tem nem lógica, de onde vai vir esse dinheiro, e eles conseguem esse dinheiro, escravizando a sua população nos próximos anos para poder pagar esses impostos. Bom, agora ficou simples, né? Os governos precisam então criar leis novas que permitem conseguir aumentar a arrecadação de impostos e, portanto, o governo provando quando não há déficit, ou seja, provando que consegue arrecadar mais impostos, simplesmente consegue o tal empréstimo. Assim sendo, os governos conquistam bilhões de dólares, deixando como garantia parte dos impostos futuros que terão de arrecadar durante as próximas décadas, ou seja, vai passar 40 anos, meu amigo, e a população vai ter que trabalhar para poder pagar isso aí. Se isso for um empréstimo que pediram para o Banco Central aqui dentro do próprio país, ok, dá para entender. Mas e se não for? E se for um dinheiro que vem do FMI, por exemplo, que vem de um outro Banco Central de outro país? Meu amigo, você já está começando a entender que o brasileiro, ele sustenta o mundo já faz tempo. Muito antes de qualquer um de vocês que estão assistindo esse vídeo nascer. Entendeu? Então, aqui no Brasil, a gente trabalha, pelo menos aí uns 6 a 8 meses para poder pagar impostos. E esse capital vai para fora para pagar a dívida que governos anteriores, há muito tempo atrás, fizeram para conseguir deixar esse país onde estava. Só que eu pergunto para você, o nosso país cresce, ele consegue produzir tecnologias novas, computadores, carros, automóveis, na área da saúde, na área da educação, o que de fato o nosso país produz? Alimentos, agro. Cara, isso aí qualquer país é capaz de fazer. Só que como nós estamos endividados e devendo para esses países, eles não põem a mão na massa. E falam, bom, já que esse país é nosso escravo, então deixa esse país trabalhar para poder sustentar a gente. Então a gente tem que pôr a mão na massa para poder ter carne, vegetais e outras coisas para ir para outro país. E não é só isso, todo o minério e todo o extrativismo que tem aqui nesse nosso país vai para outro país para poder pagar essa conta também, entendeu? Então, infelizmente, a gente está entrando numa nova era
em que o Brasil não vai pedir mais dinheiro emprestado para o FMI, mas sim para o BRICS, ou seja, vai virar refém da China. Pois é, meu amigo, essa é a intenção do BRICS. Bom, é interessante para que as entidades bancárias e investidores, que se o país vai remunerar pelas próximas décadas, eles vão ter que viver de juros. Mas nem sempre são bancos comuns, em alguns momentos são bancos centrais, inclusive de outros países. Ou seja, esse maldito governo, que não importa qual será o sistema político, se vai ser comunismo, socialismo, libertarianismo, não interessa o sistema, entendeu? Ele vai escravizar a sua população pelas próximas décadas. Você vai entender o que isso vai acontecer depois. Só que aí eles começam a perceber que o imposto ficou caro demais para pagar essa dívida. E portanto, o passo final, depois do tal empréstimo que já foi conseguido, né, seria aumentar o salário mínimo. Por quê? Porque ele está percebendo que ele não está conseguindo manter o déficit. Está diminuindo a arrecadação de impostos em relação ao que precisava. Aí ele pensa assim, pô, a única maneira de eu conseguir fazer isso é forçar todo mundo a aumentar o salário mínimo. Porque quando todo mundo aumenta o salário mínimo, a porcentagem de 8, 10, 15, 25%, não importa quanto que é. Simplesmente vai passar direto, né, para o governo. Ou seja, ele fez a dívida dele em trilhões de dólares, ou trilhões de reais. Aquilo ali é fixo o número. Só que se você aumentar o salário mínimo, a porcentagem aumenta junto. Simplesmente você consegue capital suficiente para poder pagar essa conta. E tudo parece que está correndo bem. Entendeu? A grande sacada é que se você entendeu isso aqui, você vai ter que procurar então investir capital onde? Nessa época, em algo como o ouro. Algo em que não se deprecia com o tempo. Que são uma espécie de commodities, né? Para que quando passe essa transição, você, né, multiplique seu capital entre 10, 15, 100 vezes a mais. Afinal de contas, né, a inflação é o quê? Quando tem muita impressão de dinheiro. Bom, agora você entendeu por que tem impressão de dinheiro. Por causa de empréstimo, entendeu? Quando é o Banco Central, ele vai imprimir dinheiro, só que aquilo precisa ser devolvido, né, para o Banco Central em forma de juros, que vai ser pago com o próprio empréstimo que o governo vai fazer. Ou seja, aquele capital ali que ele está pegando deveria estar sendo queimado. O imposto deveria estar sendo devolvido para o Banco Central, o Banco Central queimar aquele dinheiro, simplesmente, ó, desaparecer. Olha, a dívida desaparece, e aí, a partir daí, reiniciar o sistema sem dívidas. Só que eles não vão fazer isso nunca, porque fazer isso significa que estamos chegando de novo na fase em que os alimentos começam a ficar mais caros que o salário e pronto. E aí não tem mais como fazer nada, aí tem que fazer tudo de novo o sistema. É foda, não tem como sair dessa bola de neve aí, entendeu? Bom, então se o salário mínimo aumenta, né, automaticamente o valor arrecadado e portanto aumenta também, né, e portanto a conclusão do pagamento da dívida ficará normal, exceto se o sistema financeiro falhar e as empresas começarem a quebrar. Cara, isso é vantagem para alguém. Pensa o seguinte, se a empresa quebra, o quanto ela vai valer na hora que ela quebra? Você vai querer comprar uma empresa endividada, quebrada? Não. O preço dela vai ficar baixo. Mas se a empresa está lá na alta, tá produzindo pra caramba, sempre tem as melhores coisas do mundo com ela, o quanto vai valer o patrimônio dela? Bem mais, né? Só que se você quer comprar essa empresa, você tem que forçar o preço dela a cair. E aí é que entra a manipulação, não manipulação de preço, manipulação de mercado, né? Criar estratégias para o mercado quebrar. Vou dar um exemplo aí, pandemia, guerra e outras coisas. Então todas essas notícias que você vê de pandemia, guerra e outras coisas aí, simplesmente é para poder prejudicar as empresas e fazer com que esse mercado inteiro quebre. Né? Porque aí você vai achar que o mercado está quebrando por causa daquela notícia. Na verdade não é. Aquela notícia está se justificando a quebra daquela empresa. Isso aqui você pode estudar em alguns artigos que o Wyckoff escreveu, né? Richard Wyckoff. Isso aí foi de 1920 mais ou menos. Mas isso é muito mais antigo, né? Então começa a manipulação. Ah, mas você viu, baixou, mas é por causa da notícia. Ah, baixou. Não, nunca. Nunca é por causa da notícia. Sempre vai baixar ao mesmo tempo que a notícia sai. Ou seja, eles fazem de propósito a notícia sair e o preço cair ao mesmo tempo, para poder você achar que o preço caiu por causa disso. Mas na verdade eles estão quebrando, eles estão jogando para baixo o valor daquela empresa, entendeu? Outra coisa também, porra, como é que você pode quebrar uma empresa que nem a Disney? Cara, produção péssima, produção ruim, produção que ninguém quer ver, entendeu? Agenda woke, faz a Disney de alguma forma fazer isso. Então, o
que acontece? A Disney pega dinheiro emprestado, supor, pega $1 trilhão emprestado para fazer um filme. É uma mega produção. E aí ela vai ter que pagar 1 trilhão e 100, né? 100 bilhões. O cara vai ter 100 bilhões de juros. Você acha que o cara quer 100 bilhões de juros? Não, né? O que ele vai preferir? Opa, peraí. Se a Disney não pagar essa dívida, ela vai quebrar. E aí ela deixou o patrimônio dela como garantia. Então eu vou lá e compro esse patrimônio, tipo, por $500 bilhão. Ou seja, pô, é mais negócio, né, cara? É muito mais negócio. Então aí vem uma empresa lá e, ó, tenta comprar a outra, entendeu? É assim que funciona. A agenda woke não é uma coisa que a Disney quer fazer isso. Na verdade faz parte do contrato. Se você quer dinheiro emprestado, eu te empresto, mas você tem que fazer isso. A mesma coisa acontece com os Estados, né? Então, enquanto de um lado eu expliquei exatamente como funciona a inflação, por outro lado, existem pessoas apostando na bancarrota do governo para que ele seja liquidado e não consiga honrar sua dívida, e a maior parte das suas garantias sejam liquidadas. Ou seja, novos compromissos entre o governo e a entidade que empresta capital podem ser negociada. Dessa maneira, o mais comum é exigir desses governos que o sistema se apoie em uma agenda woke. Mal sabendo disso, os governos estão se comprometendo a se destruir. O famoso pacto com o diabo finalmente é revelado. Toda essa agenda comunista, socialista, libertária, não interessa, ela era somente uma massa de manobra para conseguir apoio das pessoas comuns e também das pessoas que estariam envolvidas com o poder. Dentre eles, políticos, juízes, oficiais e outros servidores públicos, assim como a mídia também. Cara, quem trouxe de volta o libertarianismo para nosso conhecimento foram pessoas do próprio governo. Você acha que essas pessoas realmente estão interessadas em implementar o libertarianismo? Não, elas não estão. Elas querem usar você como massa de manobra, dizendo que o libertarianismo é uma coisa boa, assim como falaram do socialismo e do comunismo, e na verdade eles não vão fazer nada daquilo. Eles só querem chegar ao poder, e quando chegar ao poder eles vão fazer o que precisarem ser feito para conseguir entrar dinheiro no bolso deles. É a única coisa que eles querem. Cada pessoa tem a sua meta. E todas as pessoas têm como meta a ambição e a ganância, que é o quê? Ganhar mais dinheiro e ter cargos maiores dentro dessa hierarquia estatal, dentro da hierarquia dentro de um governo ou de um estado. E infelizmente, meu amigo, ninguém ali está pronto para te ajudar. Porque se alguém tivesse interessado em te ajudar, ele chegaria e te daria o dinheiro. Toma aqui, ó, não vou querer seu salário, eu vou te ajudar de graça. Fazer isso por caridade. Cara, não existe isso. Não existe isso. Eu acho que a pessoa que mais te ajuda é uma pessoa que nem eu, que tem esse conhecimento e passa isso pra você de graça. Te cobrei quanto pra você assistir esse vídeo? Nada. Eu sou uma pessoa que estou te ajudando muito mais a entender o sistema do que essas pessoas aí. Então não adianta você ser bolsonarista, ser petista, patriota, foda-se o que você quer ser da sua vida. Você não vai ter um futuro seguindo outras pessoas. O teu futuro é só seu. Aquilo que está dentro do seu limite de decisões é o que vai te colocar entre as melhores pessoas na sociedade ou piores. Então você já aprendeu como que você pode se tornar uma pessoa melhor dentro da sociedade, que é o quê? Não caindo na ladainha, na conversa fiada dessas pessoas e começando a pensar em sobreviver, começando a pensar em guardar capital, economizar capital e investi-lo para poder transformar aquilo em mais capital para que você não precise se matar. Se você guardar 10 mil reais em 2010 e hoje você pegar os mesmos 10 mil reais, o que você compraria lá em 2010 e agora em 2023? Pô, passaram 13 anos. O que você compraria? Então, já pegou a ideia? Um carro popular, por exemplo, um Uno, custava em torno de 15 mil reais em 2010. Agora ele custa em torno de 25 mil reais. Cara, subiu 10 mil reais, ou seja, a diferença é o que você guardou no banco e não serviu para nada. Então isso não é uma boa forma de você guardar o capital, entendeu? Por isso que é interessante os investimentos. Por isso que é interessante você aprender como funciona o mercado financeiro e entender como funciona o sistema de uma vez por todas. Porque se você não entende isso aqui, não adianta você investir na moedinha que vai deixar você rico, no sistema CDI, no FIIs, nas criptomoedas. Não importa em que você investir se você não entender isso aqui. Porque aqui é onde você vai ver a fonte para poder transformar você num milionário. O que eu estou passando para você, se não me tornar um milionário, é porque eu estava errado. Mas se isso tornar um milionário, você está vendo que a roupa que eu estou usando, a casa que eu estou morando e o vídeo na qualidade que eu estou gravando para você de forma gratuita. E daqui a alguns anos você fala, porra, mas esse cara tinha razão. É assim que você vai ficar milionário. Enquanto as outras pessoas estão quebrando, você se protegeu. É a história da formiga e a cigarra. Enquanto estava verão,
A formiga trabalhava e acumulava. E aí depois a cigarra ficava se divertindo. Quando chegou o inverno, a cigarra não tinha o que fazer, teve que pedir ajuda para a formiguinha deixou ela consumir um pouco do que ela guardou. Essa é a história que ensina você desde criança de que se você não investir, guardar capital e economizar, você vai estar fudido. Vai fazer dívida, você vai ver isso aqui que acontece, né? Fazer parte do pacto com o diabo. A pessoa que te empresta dinheiro, ela não quer ver você se dando bem, ela quer que você se quebre. Porque quando você quebra, você não consegue pagar o carro, não consegue pagar a casa, chega lá, você vai ser liquidado, ou seja, seu carro ou sua casa vai ser colocada num leilão e alguém vai comprar mais barato. Quem que vai comprar mais barato? Cara, pessoas do mesmo grupo ali. Nunca vai ser você. Você acha que um pobre consegue comprar uma casa de leilão? À vista? Você acha que um pobre... Por que você acha que o leilão é à vista, né? Por que o leilão não financia? Tá aí a resposta. Porque simplesmente, cara, eles não querem te ajudar. Eles querem te fuder. Te escravizar. É assim que você é escravo no sistema. O famoso pacto com o diabo, então, finalmente foi revelado, né? E aí você começa a perceber, né, que agora ficou claro para onde o sistema está caminhando. Que não é comunismo, socialismo, libertarismo que falha. Na verdade, é a falta de conhecimento de estratégias financeiras e econômicas do governo. Ou seja, o cara se forma lá, vira lá economista e se torna ministro da economia. O outro lá não fez nem uma faculdade e vira presidente do país. E você acha que vai para onde isso aí? É muito mais fácil você manipular um idiota desse, né? E as benditas pautas sociais, né, que diz que vai ajudar os pobres, na verdade são as malditas pautas sociais que vão escravizar toda a população no seu próprio país. Isso é mais antigo de qualquer pessoa viva. Já destruiu civilizações por conta disso. No momento que estamos numa fase em que o sistema está prestes a se quebrar, mas não vai. Graças às novas tecnologias, alguns vão se salvar, mas o restante vão der no inferno na terra, e que passarão fome e não vão resistir às doenças causadas por má alimentação e a falta de tratamento de saúde. Isso não é um apocalipse, é só a porra da ganância e ambição dos homens mais poderosos levando novamente uma civilização para a sua destruição. Não tem jeito. Vai levar o nosso país e alguns outros países para a destruição. Você quer saber para onde eu iria hoje? É El Salvador. Apesar de as pessoas falarem, mas lá é um sistema libertário. Cara, na verdade, você tem um cara que está gerenciando o país que realmente fez o quê? Ele reduziu o custo dele para conseguir pelo menos pagar a dívida que ele tem. Quando ele honrar essa dívida, o país dele vai ser totalmente livre. E aí vai poder produzir tecnologia, produzir computadores, produzir carros e várias outras coisas para a própria população dele, inclusive vender para outras. Se você só consegue vender alguma coisa para alguém se aquela pessoa não sabe construir aquilo. Ou seja, para El Salvador hoje, o mais importante é ele ser o país referência que venda tecnologia para outros países, enquanto os outros países são tudo emborrecidos. Se todo mundo tem o mesmo nível, para que você vai vender? Bom, peraí, você planta, você colhe, você tem carro, você tem tudo, todos os países igual. Como é que você vai fazer o dinheiro circular? Entendeu? Então o dinheiro, ele sai da mão do mais idiota e vai para a pessoa mais inteligente. Por isso que no mercado financeiro existem as pessoas mais geniais do mundo. Talvez você não entenda, mas você sabe qual é a coisa mais valorosa que existe no mundo? O seu tempo. O seu tempo. Porque imagine você trabalhar 1 hora, eu trabalhar 1 hora, todo mundo trabalhar 1 hora. Mais de 1000 pessoas, vamos colocar 1000 pessoas, são 1000 horas. Ambos fizeram um carro em 1 hora. Uma pessoa chegou lá e pagou pelo aquele carro, mas não precisou construí-lo. Trabalhou 1 mês. Cara, uma pessoa sozinha, em 1 mês, trabalha em torno de 240 horas. Eu falei 1000 horas, ou seja, quase 5 vezes, não, 4 vezes mais. Só que com 1000 pessoas, né? Uma pessoa sozinha conseguiria construir um carro? Não. Então é assim que você vale no sistema, como escravo. Porque a melhor parte de ser um escravo é que podem usar a sua hora para fazer isso. Agora, você acha mesmo que o sistema está preocupado em ajudar pessoas que não contribuem com ele? As pessoas que são dependentes deles? Cara, isso aqui, ó, já vai ser tudo cortado, filho. Infelizmente,
Eles não querem ficar sustentando pessoas aposentadas, pessoas afastadas pelo INSS, pessoas que não contribuem com nada, mas ficam nas pautas socialistas, comunistas, invadindo propriedades privadas, que nem o MST e outras coisas. Esse pessoal tudo vai ser tudo cortado, meu amigo. Desculpa. Se você faz parte disso, parabéns. Você é um inútil para o Estado, você não produz. E o Estado é formado por pessoas ambiciosas e gananciosas. E normalmente é uma característica que vem de pessoas mercenárias, bandidos. E o que o bandido não gosta é concorrência. Me fala, você acha mesmo que existe capitalismo no mundo? Você acha que existe aquela concorrência livre que o libertarianismo prega? Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque as pessoas mais geniais no mercado, elas não podem deixar que outras pessoas consigam concorrer com elas, porque se deixarem concorrer com elas e ela perder por um erro, ela passa a ser o pobre que está na rua, miserável. Ela não quer isso. Portanto, o jogo é ou eu faço, ou eu vou sofrer as consequências, porque alguém vai fazer comigo. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. Falar nisso, hoje é dia 30/7/2023. Deixando a data aí pra você saber que ano estamos.